Olá, Shalom. Que a bênção e a paz do Todo-Poderoso seja na tua vida. Hoje vamos estudar sobre adoração a Jesus. No estudo de hoje, você vai entender, você vai estudar conosco o porquê adorar Jesus e Yeshua é um pecado. Veja, eu sei que aquilo que eu estou falando agora mexe com a tua fé, mexe com aquilo que você compreende, com aquilo que você tem estudado nas Escrituras. Mas eu peço a você um pouco da sua atenção. Porque o que vamos estudar aqui é baseado no que o próprio Yeshua nos ensina. Este canal é canal no YouTube, no Facebook, de pessoas que estudam a palavra do Criador e que acredita no testemunho de Yeshua. Guardamos os mandamentos de Deus, o Todo-Poderoso, e temos o testemunho de Yeshua. E é por isso mesmo que eu tenho essa notícia para te dar, essas boas novas do nosso mestre Yeshua, conhecido como Jesus. Meus queridos, o tema de hoje é: veja o porquê adorar Jesus, Yeshua, é pecado. Vamos então para o estudo? Mas antes, eu peço a você que dê uma pausa nesse vídeo, faça a tua oração, busque a iluminação do Todo-Poderoso por meio do seu Ruach HaKodesh, do seu Espírito Sagrado. Vamos então para o estudo deste dia, né? Eu ia falar desta manhã, mas estamos à tarde. Ok, já estamos iniciando o estudo. Quero apresentar para você aí uma tela onde tem um texto do estudo bíblico sobre adoração. E eu começo fazendo uma pergunta para você. O que é adoração? Para você, o que é adoração? Seria adoração louvor? Seria adoração se prostrar? Quando você se prostra no chão, você está adorando a Deus? Sim ou não? O que você acha? Quando você louva a Deus, você está adorando a Deus? O que você acha? Qual a tua resposta? Sim ou não? Bom, vamos na primeira parte estudar sobre louvor e prostração. Veja, é proibido louvar e se prostrar perante outros deuses? Sim, é proibido. É proibido louvar uma pessoa pelos seus feitos ou se prostrar perante uma pessoa grande, uma pessoa poderosa, um rei, um profeta? Será que é pecado? Não. Eu vou mostrar isso nas Escrituras Sagradas agora. Peço a você que fique comigo. Vamos então ao estudo? Aparece na tela para você aí. Deixe-me ficar de um lado, que possa aparecer o meu rosto aqui. Pronto, agora ficou um pouco melhor aqui, né? Vamos lá. Eu tenho aqui o texto e pretendo, à luz da Bíblia Sagrada, revelar o que de fato é verdadeira adoração a Deus. A verdadeira adoração a Deus não é a pessoa se prostrar ou a pessoa louvar a Deus. Já ouviu aquelas pessoas dizendo: vou para a igreja para adorar a Deus? Mas o que é adoração? Vamos ler. Quando eu era criança, ouvia os irmãos da igreja dizendo que se prostravam e cantavam para adorar a Deus. Mas ao ler a Bíblia, via Davi se prostrando perante Saul. Via Moisés se prostrando perante Jetro. E então me surgia a pergunta: eles estavam adorando homens e cometendo idolatria? É claro que eles não estavam cometendo idolatria. Veja, por que essas pessoas, por que Jetro, Moisés, quando se prostra perante Jetro com o rosto no chão, ou Davi, quando se prostra com o rosto no chão perante Saul, será que Davi estava cometendo pecado? Não. Vamos ler o texto primeiro sobre louvor, né? Vamos ouvir primeiro sobre louvor na Bíblia e depois sobre prostração. Primeiro, louvor. Vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão
a que é do coração, no espírito. Não a letra, ou seja, no espírito, não a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja, quando o homem faz a vontade do Criador, o louvor dele não vem dos homens, vem de Deus. Então Deus louva uma pessoa que é fiel aos mandamentos, em hebraico chamamos de mitzvot, né? Os mandamentos do Criador. Provérbios capítulo 12, versículo 8. Segundo o seu próprio entendimento, é louvado o homem, mas o perverso de coração é desprezado. Veja, o homem justo é louvado. Se somos louvados porque somos justos, logo, louvor não é adoração, porque se fosse, uma pessoa seria adorada quando se louva. Vamos então para Isaías, capítulo 62, versículo 7. Olha o que é dito aqui, Isaías, capítulo 2, versículo 67. Versículo 7. Mas antes, vamos ler Provérbios. Eu acho que eu já li Provérbios, né? Sim, já li. Isaías 62, 7. E não lhe deis descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Note que até uma cidade será objeto de louvor. Quantas músicas não são cantadas para Jerusalém, não é verdade? Existem músicas cristãs, músicas judaicas, Jerusalém, Jerusalém. Existem músicas cristãs como Jerusalém, né? Ou músicas judaicas como Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, até Jerusalém seria objeto de louvor. Os homens justos, dignos, também são objetos de louvor, né? Então note que o louvor não é adoração. Louvar uma pessoa não é adorar uma pessoa. Romanos capítulo 13, versículo 3. Leia comigo. Olha o que é dito em Romanos capítulo 3, 13, versículo 3. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Note, meus queridos irmãos, que o louvor é dado às pessoas que fazem o bem, das pessoas que obedecem, das pessoas que têm um testemunho de fé, das pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Essas pessoas recebem o louvor de Deus. Deus louva essas pessoas. Mas estas pessoas não são adoradas, porque são louvadas, né? O louvor não é adoração, mas parte das ações de graças. Quando alguém louva o Eterno, ou se prostra perante ele, está rendendo ações de graças. Note que ele proibiu louvar, glorificar ou se prostrar perante outras divindades. O Criador proibiu as pessoas de louvar, glorificar e se prostrar perante outra divindade, não sobre pessoas que fazem o bem, que fazem o querer. Mas, se alguém se coloca como um Deus, então não podemos cantar músicas, louvar, nós não podemos se prostrar perante ninguém que se coloca como um Deus. Por isso, os amigos de Daniel não se prostraram perante Nabucodonosor, nem a sua estátua, porque eles estavam querendo se passar por Deus. Isso é proibido. Vamos então para a prostração. Será mesmo que se prostrar perante uma autoridade é adoração? Quando você se prostra, eu sei que você nunca se prostrou, mas eu na Bahia, quando era criança, a gente se prostrava perante os nossos avós. Então era comum a gente colocar um joelho no chão e beijar a mão dos avós. Não sei se vocês tiveram essa cultura, eu tive essa cultura, né? Isso não é adoração, tá? Eu vou provar isso que não é adoração na Bíblia. Vamos lá? Gênesis capítulo 23, versículo 7. Então Abraão levantou-se e inclinou-se diante do pó da terra. Então Abraão colocou o seu rosto no pó da terra perante os filhos de Et. Perante os filhos de Et.
Mas será que Abraão não estava cometendo idolatria? Não. Abraão não estava cometendo idolatria. Vamos então para Gênesis capítulo 33, versículo 3. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Jacó se prostra perante Esaú, seu irmão, 7 vezes com o rosto no chão, reconhecendo a grandeza de Esaú. Veja, eu pergunto para vocês, isto é adoração? Se ajoelhar, se prostrar perante um rei, perante uma autoridade, ou até mesmo louvar Jerusalém, cantar louvores falando de Elias, de Moisés, de Yeshua, isso é adoração? Não é. Mas então, o que de fato é adoração? Nós vamos ver no caminhar desse estudo, dessa série de estudos sobre adoração. Gênesis capítulo 42, versículo 6. José era governador daquela terra. Ele era quem vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Para se cumprir o sonho de José, os irmãos dele se inclinaram com o rosto no chão. Se prostraram com o rosto no chão, reconhecendo a grandeza de José. Eu pergunto para vocês, isto é adoração? Estavam os irmãos de José cometendo idolatria? Não, não é verdade? Não estavam cometendo idolatria. Se prostrar perante um Mashiach, se prostrar perante um rei, se prostrar perante um profeta não é adoração, é sinal de reverência, da palavra grega proskuneo, prostrar-se, beijar a mão, reverenciar. Mas se o tal profeta ou o tal rei se colocar como um Deus, como uma divindade, você jamais deve se prostrar. Você jamais deve dedicar louvor às divindades. Jamais. As divindades erguidas. Jamais. Êxodo capítulo 18, versículo 7. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e o beijou. E perguntaram um ao outro como estavam, e vieram para a tenda. Inclinaram-se e o beijou, proscuneu, né? Ele inclinou-se, ele se prostrou e depois beijou. 1 Samuel 24, versículo 8. Depois Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou após Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor Adom. Em hebraico, senhor, Adom. Também Baal significa senhor em hebraico. E Saul olhou para trás e Davi inclinou-se com o rosto em terra. Davi se prostrou perante Saul, colocou seu rosto na terra, reconhecendo a grandeza de Saul. Mas Davi, será que ele estava adorando o rei Saul? Não, porque adorar não é se prostrar. Adorar não é jamais louvar. E eu vou te provar isto na Bíblia, como te provei que se prostrar não é pecado, louvar alguém não é pecado. Lógico, depende do que você vai falar no louvor, não é verdade? Se você for falar de Moisés no louvor, você vai dizer: Moisés, um grande profeta de Deus, servo. Aí sim, você está falando dele na música, mas não está o exaltando como Deus, entende? Você não está o exaltando como Deus. 1 Reis, capítulo 1, versículo 23. E disseram ao rei: Eis aqui o profeta Natã. E ele entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Isso não é adoração. Vamos continuar. 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, com o rosto no chão. Um homem se prostrando perante outro homem. E isto não é adoração. Por quê? O que é adoração? Nós vamos falar isso no próximo capítulo, tá? No próximo vídeo. Guarda aí. Próximo vídeo já vai estar aí pronto para você.
você então vai receber aí um vídeo para que você possa assistir, ok? Já vai estar aí na sua lista de transmissão. Vamos lá. Yeshua é quem pode nos responder, ou seja, o que é adoração? O que é de fato adoração? Vamos ouvir Yeshua. Ele sabe o que é adoração. Yeshua é quem nos pode responder. Na realidade, a melhor resposta vem dele. Estava com o Pai, estava com Hashem antes do mundo ser criado. Seus ensinamentos sobre adoração é a verdade. Vamos, a partir de agora, ver o que Yeshua ensinou sobre o tema. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Yeshua explica o que de fato é adoração. Vamos ler? Olha o que ele vai dizer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Em espírito, como é que o Pai deve ser adorado? Em espírito e em verdade. Mas então, o que seria em espírito e em verdade? O que seria? Vamos estudar isso também. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero convidar você para o próximo capítulo, onde vamos falar sobre a adoração. Quem é o Deus que deve ser adorado? E como ele deve ser adorado? Qual é o papel de Yeshua? Ora, se eu não posso adorar Yeshua, qual é o papel dele? É isso que vamos ver a seguir. E quero chamar a sua atenção. Se esse estudo até aqui foi importante para você, peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Me siga nas redes sociais. Vamos estudar a palavra do Criador, não é verdade? Vamos lá.